Glória a Deus. Amém. Irmãos, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo de número 19. Eu vim com algo no meu espírito. Está vendo o que é achismo? Ou projetismo? Eu vim com algo no meu espírito para me falar. Mas a gente vai para o cantinho aqui orar. Eu estava ali meditando, não estava olhando nada em celular, a não ser a minha Bíblia, a King James que eu trago no meu celular. E aí o Espírito soprou algo no meu espírito e que eu achei muito interessante, e acredito que seja algo para nós discorrermos aqui nessa noite, falarmos aqui nessa noite, amém? Diga glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 19, versículo de número 1. Você que não trouxe a sua Bíblia, hoje nós temos auxílio do Data Show, né? Os irmãos do fundo, vê bem aí? Mas eu acho que se apagasse essas luzes ficava melhor, não, Charles? As duas, pelo menos as duas ali, ou só essa aqui, é que eles querem que eu apareça. Fico bem assim por causa da escuridade. Nós estamos ajeitando isso aqui, né, irmão? Nós vamos mudar essa luminária para ficar melhor. Beleza agora? Irmãos, um tempo atrás eu falei sobre o que significa tetelestai. Tetelestai é uma palavra que significa estar consumado, mas em outra realidade é dívida paga. Na cultura judaica, ali, toda vez que um preso ou alguém tinha dívida paga, ele pagava a sua dívida, ele saía fora e gritava: tetelestai, dívida paga, paguei minha dívida foi cancelada. E na cruz do Calvário, justamente nesse capítulo, é que se encontra essa palavra, tetelestai, dívida paga. E quem disse tetelestai foi o Senhor Jesus, na cruz do Calvário. Depois dele bradar tetelestai, dívida paga, ele rendeu o Espírito. Ele entregou o Espírito. Ele desencarnou. Mas ali ele bradou: tetelestai, dívida paga. A dívida de quem que ele pagou? A dívida de quem? Nossa, minha, sua, a minha dívida. A minha dívida com quem? A minha esposa, ela está achando assim interessante, como eu tenho colocado de uns dias para cá, que o pecado ele não te cobra, o pecado ele te paga. E Paulo é que escreveu isso em Romanos. O pecado, irmãos, ele não te cobra. Você não vai receber nenhuma cobrança do pecado. O pecado não vai bater na porta da sua casa para te cobrar, mas ele vai bater na porta da sua casa para te pagar. Porque o salário do pecado é a morte. Salário é o quê? É algo que a pessoa recebe por aquilo que ela fez. Então, o pecado ele não te cobra, o pecado te paga. Ele tem um salário, e o salário é a morte. Eu tenho dito isso aqui. Ele nunca vai bater na sua porta para te cobrar. Então é comum você ver pessoas dizendo assim, crentes, líderes religiosos: ah, aconteceu com fulano, quebrou a perna porque Deus cobrou. Não tem esses negócios assim? Deus está castigando o pecado. Não tem uns negócios assim? Que é sim ou não? Ah, é o diabo. Tem ou não tem, irmão? Não. Hã?
Não está dizimando, não está orando, essas coisas. Mas aí, não é isso, irmão. É porque o salário do pecado é a morte. Então o pecado, ele não vai bater na sua porta para te cobrar. Eu vim cá receber, com juros, você atrasou. Não, irmão, ele vai vir para te pagar. E entenda, irmãos, ele vai acumulando, hein? É acumulativo. É acumulando. Vai acumulando, mas quando ele vier a pagar, ele vem com a morte. Quer dizer, para terminar. A morte não é para terminar? Sim ou não? Sim ou não? Pronto. Ele não vem assim para dar balinha, não. Ele vem para acabar mesmo, por um ponto final. Porque o salário do pecado é a morte. E o interessante, que no mesmo versículo Paulo diz assim, porque o dom gratuito de Deus, o dom ali é a salvação. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se o pecado te paga um salário e esse salário é a morte, Deus tem uma vida eterna gratuita, de graça, porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas tem muita gente ficando com o salário do pecado. Muita gente. Então Jesus está lá na cruz, bradando, Tetelestai, dívida paga, eu estou pagando a dívida. Eu estou pagando a dívida. A dívida de quem? De quem? Não, irmão, tira o nosso. Pobre, miserável, cego e nu. E Jesus em Apocalipse acrescentou, desgraçado. Ele está pagando a dívida de quem? De quem? Minha. Isenta o irmão que está do lado, pensa só em você. Nesse momento não pensa no seu irmão, não, pensa em você. Minha. Porque a salvação, ela é estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Esses dois estão numa cama, fala de quê? Casal. Estarão dois no campo, trabalhando, um será tomado e o outro será deixado. No concernente à salvação, a vida eterna é individual. Jesus então está lá gritando, Tetelestai, dívida paga. Qual versículo, pastor? Eu vou dar um pulinho aqui. Versículo 28. Versículo 28. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo já estava concluído. Veja, mais tarde, nós vamos voltar lá no comecinho desse capítulo. Sabendo Jesus que tudo já estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, disse, tenho sede. Segunda vez que Jesus expressa, eu tenho sede. Primeira vez, eu tenho sede. Mas houve um momento que Jesus chegou para uma mulher e pediu água. Ele chegou diretamente para uma mulher na beira de um poço e pediu água. No mesmo livro, no capítulo 4 ou 3, a mulher no poço, a mulher samaritana. Mas aqui agora Jesus está na cruz e ele diz, eu tenho sede. Próximo versículo. Próximo havia um cântaro cheio de vinagre. Então embeberam uma esponja com vinagre e colocaram-na na ponta de uma vara de sopo e ergueram até a boca de Jesus. Vocês sabem o que é a vara de sopo? Alguém sabe?
A vara de sopro é a mesma coisa da nossa vara de pesca, da nossa vara de bambu. E sopro era uma vara que eles fabricavam varas de pesca. Porque entenda, eu falo algumas coisas e elas são bíblicas. Não existia bambu em Israel. Bambu não é originário de Israel. Não é da... Mexe com plantas? Biologia, bem é? Não é? Isso é mais do Japão, a China. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Da mesma forma que Jesus nunca comeu arroz, nem feijão. Vocês acham que Jesus comeu arroz e feijão? Não, porque isso não era da cultura. Isso, mas é aqui do nosso lado. Isso veio para cá. Então, irmãos, a vara de sopro era como a vara de bambu nossa, era o que se fazia a vara de pesca. Por isso, então embeberam uma esponja com vinagre e colocaram na ponta de uma vara de sopro e ergueram até a boca de Jesus. Próximo. Então, assim que experimentou o vinagre, exclamou Jesus. O que ele exclamou? 1, 2, 3. Eu não escutei. 1, 2, 3. Está consumado. Tetelestai. A dívida está paga. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Ele pagou a dívida. Ele pagou a sua dívida. Jesus não merece o seu deboche. Você que está me assistindo, Jesus não merece o seu deboche para com Ele. Jesus não merece o nome dele ser desonrado, ser envergonhado, porque Ele pagou a sua dívida. Você tinha uma dívida e Ele pagou ela. Ele pagou ela com a morte, porque o salário do pecado é a... Vocês não entenderam aí, ó. Ele pagou ela com a morte, porque o salário do pecado é a... Para se cumprir o que está escrito em Isaías 53, Ele levou sobre si todos os pecados, todas as transgressões, tudo. O castigo que me traz a paz estava sobre Ele. Por sua pisadura, pelo seu sofrimento, pela sua dor, eu fui sarado. Eu fui salvo. Ele não merece. Ele não. Ele não merece. Ele não merece ser envergonhado. O nome dele precisa ser glorificado. E glorificado por quem, irmão? Por nós que dizemos que temos a dívida paga. Mas antes, entenda isso aqui, irmão. Isso que eu estou falando, algumas eu recebi ali naquele cantinho ali, ó. Mas para a gente ter essas informações do Espírito, e eu tenho meditado muito em Romanos, onde é que está escrito? Ora, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Onde está escrito isso? Onde está escrito esse versículo? Quem sabe? Não, pode desligar aí, vamos embora. Ninguém sabe onde está escrito esse versículo, irmão? Ora, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ninguém. Não tem ninguém aí para salvar o culto aqui hoje, não?
Ah, mas se eu perguntar sobre futebol aqui, muita gente vai responder. Sobre política, novela, séries na Netflix. Vai, pode ter certeza. Vocês não sabem, irmão. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Ora, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra. Agora preste atenção. Se a fé vem pelo ouvir as boas novas, e quando você afasta de ouvir as boas novas, o que acontece? Olha, a fé vai embora. Se ela vem por ouvir, se você para de ouvir, meditar, ela vai embora. Reciprocidade, irmão. Ela vai embora. Que fé que vai ser achada em você? Há uma declaração de que na Bíblia, se quando Jesus vier, por acaso ele achará fé na terra. Não tem essa declaração? Ele encontrará. Então, em Tetelestai, João 28, 29. João 19, 29. Então, ergueram até a boca de Jesus, próximo, versículo 30. Então, assim que experimentou o vinagre, exclamou: Jesus, está consumado, a dívida está paga. A dívida está paga. E a dívida de quem? Minha. Qual dívida? Vamos dar uma olhadinha. Então Jesus entregou o seu espírito, versículo tem 31. Não, então vamos voltar para o versículo 1. Sendo assim, Pilatos tomou a Jesus e o mandou flagelar. Jesus foi traído. Jesus foi preso depois de haver ministrado a ceia no cenáculo. Jesus sai, Judas saiu para prendê-lo, para buscar aqueles ao qual ele havia vendido Jesus. Ele foi buscar essa turma. Jesus então é preso. Depois de preso, ele passa uma noite na mão dos religiosos, dos fariseus, de Pôncio Pilatos, e de Pôncio Pilatos manda ele para Herodes, e vira um vai e vem com Jesus. E então a bola voltou para Pilatos. Então Pilatos tomou Jesus e o mandou flagelar, mandou castigá-lo. Flagelar é castigá-lo. Amém? Próximo. Os soldados trançaram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus. E ainda vestiram-no com uma capa de púrpura. Púrpura é vermelha. Vejam, os soldados trançaram uma coroa de espinhos. A crucificação foi um método criado pelo homem. Não foi criado por Deus. Esse flagelo, essa punição, a crucificação, o homem ser dependurado no madeiro, isso não foi uma punição criada por Deus, foi os homens que criaram isso. E não foi criado pelo Império Romano. O Império Romano adotou
esse método de crucificação porque ele era um método lento, mas terrível. Então, durante muito tempo, muitos foram crucificados. Na morte de Jesus, na crucificação, haviam outros sendo crucificados com ele. Amém? Mas somente Jesus, em toda a história da crucificação humana, somente ele recebeu a coroa de espinhos. Só ele, ninguém mais recebeu uma coroa de espinhos, só ele. E eu tenho essa ministração aqui, acho que os irmãos que estão aqui, alguns já ouviram, do que e por que a coroa de espinhos. Por que a coroa de espinhos? Porque nas horas que antecederam realmente a crucificação, muitas coisas foram acontecendo com Jesus. O sangue dele, ou o corpo, o suor dele se transformando em gotas de sangue. Jesus estava quebrando toda a maldição do trabalho, da fadiga, porque isso foi um peso imputado sobre Adão em Gênesis 3,15. Adão, a partir de agora, do suor do seu rosto, você vai tirar o seu sustento. Estava nas mãos dele, do homem, ser o provedor. Então Jesus agora está quebrando isso, porque o meu e o seu provedor agora é Cristo. Está anulando essa palavra, para ele se tornar o meu e o seu, o nosso provedor, para se cumprir o que Davi disse no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, e nada, só que o pastor não se manifestou na velha aliança, o pastor se manifestou na nova aliança, porque quem é o pastor? Quem é o pastor? Quem é o pastor? Ele é o pastor. Ele é o nosso provedor. Então ele estava quebrando a maldição. E agora vem Jesus, recebendo os flagelos e uma coroa de espinhos. Somente ele recebeu. Por quê? Porque em Gênesis 3,18 é uma sequência. Deus havia dito para Adão: Adão, agora por causa do que você fez, a terra está amaldiçoada, e ela vai produzir espinhos e ervas daninhas. Então a terra agora, depois da queda, ela se torna amaldiçoada e começa a produzir ervas daninhas e espinhos. Então agora Jesus está recebendo a coroa de aquilo que era um fruto da terra amaldiçoada. Então não é isso que eu quero dizer, eu já disse isso outras vezes. Puseram em Jesus uma coroa de espinhos e ainda vestiram-no com uma capa de púrpura. Próximo. Aproximavam-se dele e diziam: salve-se, rei dos judeus. E esbofeteavam seu rosto. Veja, eles diziam: salve-se, ó rei dos judeus. E esbofeteavam o seu rosto. Batiam em sua face. Isso tem um significado na lei. Assim como o pai cuspir na face do filho ou da filha, quando Miriam se levantou contra Deus, e Deus a tornou leprosa, Moisés, o seu irmão, foi interceder por ela. Deus então disse para Moisés: Moisés, se o pai dela tivesse cuspido na face dela, o que aconteceria com ela? Ela teria que permanecer 7 dias fora do arraial. Da mesma forma eu estou fazendo com ela. Ela cuspiu. Então ela vai ficar com lepra. Então, irmãos,
e esbofeteavam no rosto de Jesus e diziam: salva-se a si mesmo, salva-te, ó Rei dos Judeus. Próximo. Mais uma vez Pilatos saiu e afirmou aos judeus: vede, eu trago à vossa presença para saberdes que não encontro neste homem motivo algum que o possa condenar. Entendam, irmãos, escute isso aqui. Haviam dois povos, como há ainda dois povos diante de Deus: os judeus e os gregos, ou os gentios. Quem esteve nos acompanhando agora nos nossos cultos, eu ministrei algo sobre Adão, o pai da humanidade, Abraão, o pai de um povo, e Jesus, uma família. Tanto Adão como Abraão, a geração de Abraão, o povo fracassou. Abraão não, mas o povo sim, porque o povo é o povo hebreu, o povo judeu. Eles ignoraram Jesus, fracassou. Eles não o aceitaram. E aí então Jesus, ele abandona Israel. Isso está em Mateus do capítulo 12, pulando para o 13. Isso está no capítulo 12. 12, Jesus abandona Israel. E agora ele vem para o capítulo 13. E no capítulo 13 de Mateus ele fala 16 parábolas. Porque agora ele vem para os gentios, para o povo não judeu, que somos nós. E agora então ele começa a falar e preparar o terreno para se manifestar a igreja, porque a igreja ainda não havia se manifestado. Ela é mencionada em Mateus 16, a primeira vez que a igreja é mencionada. Mas ela tem a sua iniciação em Atos 2, quando o Espírito Santo desce em Pentecostes e batiza um povo, formando o corpo de Cristo. E ali então a igreja se expande. Agora está Jesus diante dos fariseus, dos judeus. Veja, povo separado. Pilatos, da geração dos gentios, do povo gentio, do povo que acreditava em vários deuses. Eu também tenho outra ministração muito tempo atrás sobre isso. Quando Paulo chega em Roma, ele encontra um povo polígamo que acreditava em vários deuses, e também os judeus que acreditavam num só Deus. E ele tem que mostrar Jesus no meio dos vários deuses e Jesus, o Messias, para os judeus. Então, aqui está Pilatos, que não tem nada a ver com a fé judaica, com Deus dos hebreus. Chega para os hebreus, para os judeus, e diz: eu estou trazendo ele à presença de vocês, para que vocês saibam que eu não encontro neste homem motivo algum que o possa condenar. Os judeus estão, mas o ímpio, o gentio diz: eu não vejo nada nele. Eu não vejo nada nele. Nada. Nada. Veja. Aquele que nos representava, Pilatos, está dizendo: eu não vejo nada nele. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Estão me compreendendo? Eu não vejo nada nele, nada nele que o possa condenar. Próximo versículo. Então, assim que Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse Pilatos ao povo: eis o homem. Então Pilatos agora traz ele para fora, com a coroa, com a capa, e o apresenta ao povo. Qual o povo? Qual o povo? Judeu. O povo dos 10 mandamentos, o povo da lei, o povo da aliança mosaica, o povo descendente de Abraão. Eles se avantajavam, eles batiam no peito.
dizendo ser de Abraão, descendência de Abraão. Você compreende? O povo que tinha promessa, o povo de Deus, o povo de longas histórias, de guerras, de batalhas, de cativeiro. O povo que saiu do Egito, vendo 10 pragas acontecerem, o mar se abrindo, toda essa história, toda essa herança embutida neles. E agora então Pilatos apresenta Jesus para esse povo, e ele diz: eis o homem. Próximo. Ao verem-no, veja, ao verem-no, os chefes dos sacerdotes, os que cuidavam do templo, de toda a tradição, de queima de incenso, da mesa do pão, do candelabro, do altar de bronze, do sacrifício anual, de todos os sacrifícios e ritos dentro do templo. Os guardas, eles gritaram. O que eles gritaram? O que eles gritaram? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mais alto, deixa o povo da internet escutar. 1, 2, 3. Veja, eles gritavam: crucifica. Aqui que é a mensagem. No mesmo capítulo, no finalzinho dele, Jesus está gritando: tetelestai, dívida paga. Mas aqui está o povo, que era o seu povo, que não o aceitaram, gritando: mata-o, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Duas palavras fortes nesse texto: mata, dívida paga. Crucifica, tetelestai. Uma dita pelo povo e uma dita por ele. Mas uma teve mais poder. E a que teve mais poder é a que saiu da boca dele. Porque as palavras dele têm poder. As minhas e as suas, a da humanidade, não têm poder. A voz do povo nunca foi e nunca será a voz de Deus. Eu vou dizer novamente: a voz do povo, dos homens da terra, nunca será ou é a voz dele. O povo está gritando: crucificam, crucificam. Isso é a voz de Deus? E era o povo de quem? Que representava quem? O da aliança. Crucificam, crucifica, crucifica. Mas ele no 30 ele diz: tetelestai, dívida paga. Crucificam, crucificam. Mas Pilatos contestou, veja, o homem que representava os gentios, nós, disse, ele contesta-os dizendo, veja, o homem contesta: levei-o vós outros, dizendo, levai-o vós outros e crucificai-o, pois eu não encontro nele culpa alguma. O homem que acreditava em outros deuses, Hércules, Mercúrio, Plutão, Afrodite, todos os deuses gregos, Thor, Deus do trovão,
Zeus, porque esses eram os deuses gregos. O homem olha e fala: eu não vejo culpa nele. Levai-o vocês e crucificai-o. Crucificai-o. Pronto, próximo. Responderam-lhe os judeus. Veja o que eles respondem: nós temos uma lei, e conforme essa lei, ele deve morrer pela blasfêmia de se declarar filho de Deus. Nós temos uma lei, e ele deve morrer por ela. Nós temos uma lei, e ele deva morrer por ela. E aí vem aqueles que dizem que a lei é boa, que a lei deveria estar vigorando, os 10 mandamentos. A graça é boa, porque é na graça que está escrito tetelestai, dívida paga. Ele pagou a minha, a sua dívida. Ele nos livrou do império da morte. Quinta-feira aqui eu falei sobre, quem me acompanhou, tem me acompanhado, sabe o que eu disse. 2 mortos, 2 vivos. 2 tipos de morte e 2 tipos de vida. Com 2 tipos de mortos e 2 tipos de vivo. Está no nosso canal no YouTube. Ele me livrou do domínio da morte. Ele me tirou do reino das trevas. Ele pagou a minha dívida. Ele pagou a sua dívida. Então ele não merece isso que você tem dado a ele. Ele não merece. Não, irmão. Talvez muitos de nós aqui devíamos estar mortos, uns por enfermidades, condenados ao fogo eterno, idas na sua infância, os pais te levando para um lado, te levando para outro, procurando recurso para a cura, e nada de achar. E Ele então, na sua bondade, na sua misericórdia, te tocou, te sarou, te curou. E se você hoje tem vida, você tem vida por causa da morte dEle, do preço que Ele pagou, do como Ele se entregou, do como Ele se rendeu em obediência ao Pai. Ele não merece de você isso. Ele não merece isso de mim, de você. Suas mentiras, as suas negligências, as suas desonras, as suas zombarias. Não, irmão. Não, Ele não merece isso de nós. A igreja dele é uma igreja santa, irrepreensível, sem rugas, sem mágoa. Não, Ele não merece você sair dizendo que é de Jesus e não é nada, que você pertence a Jesus e não pertence nada, com suas práticas enganosas, mentirosas, profanas. Ele não merece. Ele merece é honra, Ele merece é glória, Ele merece é louvor, mas não com os lábios, porque Ele disse: uma geração me honra com os lábios, mas no fundo eles estão longe de mim. No fundo estão longe de mim. Muitos vão para as praças, vão para os púlpitos, se amoldam nos seus ternos, nos seus
sapatos de pele de jacaré, de couro de jacaré. Se João Batista vivesse nos nossos dias hoje, ele estaria com vergonha. Um homem que andava vestido de pele de camelo, comia mel e gafanhoto. Eles teriam vergonha. Apóstolo Pedro e João, quando um paralítico na porta do templo pediram a ele uma esmola, um homem que tinha uma igreja com 5.000 membros, veja em Atos 2, primeiro 3.000 se converte, depois mais 2.000, o homem que pastoreava 5.000, contabilizado pelas escrituras, e ele chega na porta do templo, ele e João indo orar e adorar, e ele pede uma esmola, ele olha para eles e diz: olha, um pastor com 5.000 membros diz: eu não tenho prata, e eu não tenho ouro, mas o que nós temos nós te damos. Levanta e anda. Isso nós temos. Levanta e anda. Levanta e anda. Levanta e anda. Todo esse tempo de pandemia, nós marcamos tempos aqui, fomos acessíveis, lives, reuniões, aí fomos lacrados, porque eu mantive, vamos manter. Fomos lacrados aqui, que queriam nos lacrar. Ministrando ceia, irmãos perguntando, levando em casa, fazendo aqui, horário ali. O corpo dele tem valor. O sangue dele derramado na cruz tem valor. Se não tem valor para você, ô seu infeliz, para mim tem valor. E se houver alguém de valor, que dá valor a esse sangue, continue aqui. Permaneça nessa casa. Se você não dá valor, saia fora. Saia. Porque essa é uma casa de quem dá valor ao sangue de Jesus. De quem está aqui, nem brinca, não zomba. Eles falam: pastor Menezes, você é doido de falar essas coisas. Não, irmão. Eu não sou menos doido do que o meu apóstolo, que diz assim: eu já julguei esse cabra e entreguei ele para Satanás. É muito desprezo, é muito medo, é muito tititi, é muito mimimi. Eles dizem: a igreja é um hospital, a igreja é um pronto-socorro. Não, a igreja não é nada disso não, irmão. Pronto-socorro está ali onde a irmã esposa do irmão que trabalha. Doença, irmão, deixa eu te falar, doença é melhor do que pecado. Porque doença você toma remédio, você vai no fim, você ainda trata. O pecado, meu irmão, é só o sangue de Jesus. Vocês estão me compreendendo, sim ou não, irmão? Estão me entendendo mesmo, irmão? Somente o sangue de Jesus resolve. Apontaram Jesus e eles começaram a gritar: crucifica, crucifica, crucifica. E o homem que nos representava, Pilatos, os gentios, não os judeus, está dizendo: eu não vejo nada nesse homem. Eu não vejo nada. Mas os religiosos estão dizendo: nós vê, crucifica ele. Porque ele ousou dizer que é filho de Deus. Ah, irmão, se eles se revoltaram com isso, imagina lendo e compreendendo João 1,12. João 1,12 que diz: e deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, a saber todos quantos o receberam. Irmão, hoje eu sou chamado filho de Deus. Ele pagou a dívida, tetelestai. Crucificam. Mas lá no finalzinho ele tetelestai. O povo crucifica, né? E lá no finalzinho ele grita: tetelestai. Dívida paga. Dívida paga.
dívida paga. Próximo. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e conforme essa lei ele deve morrer pela blasfêmia de se declarar filho de Deus. Próximo. Entretanto, ao ouvir essa alegação, Pilatos ficou ainda mais atemorizado. Veja, o Pilatos ficou mais atemorizado, ele ficou com mais temor, temorizado. Porque ele está vendo um povo religioso condenar aquele que era seu. Próximo. E voltando para dentro do pretório, interrogou a Jesus: de onde vens tu? Todavia Jesus não lhe deu qualquer resposta. Agora ele está, quem que é esse cara? Por que esse povo está com essa revolta desse homem? Por que tamanha revolta? De onde você vem? Ele também não entende. Próximo. Então Pilatos o advertiu: tu te negas a responder-me? Não sabes que eu tenho autoridade para te libertar e poder para te crucificar? Veja, Pilatos está dizendo: eu tenho o poder, eu tenho autoridade para isso, correto? Agora Jesus vai responder. Olha o que Jesus responde. Próximo. Ao que Jesus lhe afirmou: não terias qualquer poder sobre mim, se não te fosse dado de cima. Uau, irmão. Você não tem poder nenhum sobre mim. Deixa eu ler direito. Ao que Jesus ali, não terias qualquer poder sobre mim, se não te fosse dado de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado ainda maior. Ele estava falando de quem? De Judas. Quando a morte chegou para ele, como que ele morreu? Como que ele morreu? Suicidado, com as vísceras esparramadas no chão. Antes de começarmos o culto, o irmão foi ministrar a ceia aqui. Uma irmãzinha sentou no fundo. Eu falei: vem para cá, irmã, porque Judas se suicidou, porque ele isolou. Ele se isolou. Se ajunta. Então Jesus responde: não, cabra, você não teria nenhuma autoridade sobre mim a não ser. Próximo. Desse momento em diante, Pilatos procurou libertar Jesus. Olha, irmão, ele compreende os mistérios. E agora ele procura libertar Jesus, mas os judeus o ameaçaram, exclamando: se deixares esse homem em liberdade, não és amigo de César. Agora eles apelam para César, o imperador romano. Pois todo aquele que se faz rei é contra César. Pois todo aquele que se faz rei é contra. Mas quem declarou que ele era o rei? Não foi o próprio povo que dizia: esse é o rei? Próximo. Quando Pilatos ouviu esse clamor dos judeus, trouxe Jesus para fora no tribunal e sentou-se no trono do juiz, em um lugar conhecido como pavimento de pedra, mas em aramaico é Gábata. Próximo. E esse era o dia de preparação, a sexta-feira da semana da Páscoa, por volta da hora sexta, quando então Pilatos declarou aos judeus: eis aqui o vosso rei. Vocês sabem qual era a hora sexta? Era meio-dia. Porque as horas para o judeu começavam. A primeira hora, 6 da manhã, vem 7, a segunda, terceira e tal. Era a hora sexta. A hora nona, 3 da tarde. A hora sexta era meio-dia. Então, por volta do meio-dia, quando então Pilatos declarou aos judeus: eis aqui o vosso rei. Aí ele declara: eis o rei de vocês. Próximo. Eles, porém, exclamavam: a morte, a morte. Eles, porém, exclamavam: a morte, crucifica-o. Então Pilatos lhes perguntou: devo crucificar o vosso rei? E os chefes dos sacerdotes lhe responderam: não temos rei senão
César. Não temos rei senão César. Próximo. Diante disso, Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Em seguida, os carrascos se apoderaram de Jesus e o levaram para fora. Vai, irmão. E assim, carregando sua própria cruz, Jesus saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota em aramaico, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus Aonde Jesus estava? Aonde Jesus estava? Olha para mim, irmão. É onde Jesus deve estar, na sua vida, na minha vida, no centro. Entenda o que eu vou dizer. Ele tem que estar no centro. Porque muitos serão colocados à direita e uns serão colocados à esquerda. Entenda, Jesus é colocado no meio de dois bandidos, dois ladrões, um à direita e um à esquerda. Dos dois, quem defendia ele? O da direita ou da esquerda? O da direita ou da esquerda? O da direita ou da esquerda? O da direita, irmão. Um de cada lado e Jesus no centro. Próximo, querem ver? Então Pilatos mandou escrever uma placa e pregá-la no alto da cruz com os seguintes dizeres: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Vai. Muitos dos judeus leram a placa de Jesus, pois o lugar em que ele foi crucificado ficava próximo da cidade e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Veja, a mesma frase estava escrita em aramaico, latim e grego, que era INRI. Vamos, irmão. Os chefes dos sacerdotes dos judeus discordaram de Pilatos, dizendo: não escrevas o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. Todavia Pilatos lhes asseverou: o que escrevi, escrevi. Após haver crucificado Jesus, os soldados tomaram-lhe as vestes e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, sobrando a túnica. Esta, entretanto, era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Comentaram assim uns com os outros: não convém rasgá-la, mas vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura ao declarar: dividiram as minhas vestes entre si e tiraram sortes pela minha túnica. E assim procederam os soldados. Próximo à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus, contudo, viu sua mãe junto dela, e eu não vou ler isso aqui, mas eu quero fixar com vocês no seguinte: um estava à direita e uma à esquerda. São 4 evangelhos e os 4 trazem essas narrativas. O da direita defendia Jesus e o da esquerda o acusava. Naquele dia, Jesus porá uns à direita e uns à esquerda, e os que estiverem à direita ele vai dizer: vinde, benditos do meu Pai. E o que estiver à esquerda ele vai dizer: apartai-vos de mim, filhos do maldito, porque eu não vos conheço. Sempre haverá, irmãos, direita e esquerda. Depende do lado que você está. Mas uma coisa eu volto a dizer. Ele gritou então no versículo 30, dívida paga. Ele gritou no versículo 30, tetelestai, tetelestai, está consumado, dívida paga, a sua dívida. E quando isso aconteceu, Paulo, homem das revelações, dos mistérios, escrevendo em Colossenses, no capítulo 2, Colossenses, capítulo 2, versículo 13, a seguir, olha o que Paulo vai escrever, irmãos. Paulo tem revelações, Paulo viu, Paulo apreciou revelações gloriosas, e olha o que ele diz: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Veja como que nós estávamos, mortos.
É a mensagem de quinta: 2 mortos, um vivo para o mundo, mas morto em Cristo. Mas quando aceita Cristo, ele agora é vivo em Cristo, mas ele é morto para o mundo. Ele não continua vivo, ele é morto. Estávamos mortos para Cristo aqui no mundo, condenados, na mesma condição pecadora, desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus, despidos da glória, porque Adão perdeu ela no paraíso. Quando ele aceitou, pelo livre-arbítrio que lhe foi concedido, comer do fruto. E agora ele passa a ver que Eva está nua, ele está nu, e se escondem. E aí começa todas as mortes. Caim mata Abel, e de lá para cá, como eu disse, a morte espiritual gerou mortes físicas, por doença, assassinato, atropelamento e outras coisas. Ela deixou um legado. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, ele nos deu vida, juntamente com ele quem? Jesus, o Pai nos deu vida, com Jesus, perdoando todos os nossos pecados, tetelestai, dívida paga. Ele perdoou todos os nossos pecados, dívida paga, pagou a dívida. Ele, o Pai, pagou a dívida por mim. Há muito tempo eu não digo isso. Pensa, irmão, você é cheio de dívida. Cheio de dívida, não sabe como fazer. Alguém chega para você: eu vou pagar a sua dívida. E alguém então enfia a mão no bolso e paga toda a sua dívida. E chega para você e diz: está aqui os recibos, ó, paguei sua dívida. E você olha para ela: quanto que é? Agora eu tenho que te pagar. Não, você não tem que me pagar nada. Paguei, de graça, não quero nada, paguei sua dívida. Mas Jesus foi muito mais além do que isso. O Pai foi muito mais além do que isso. Além de pagar a nossa dívida em Cristo Jesus, Ele fez um depósito. Ele depositou muitos bens na minha conta, na sua conta. Efésios 1:3 está escrito: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Em Cristo, irmão, o meu depósito está cheio, ele não está vazio, nele eu sou abençoado. Por causa da dívida paga, não do crucificam, mas da dívida paga, tetelestai. Ele nos abençoou, bendito seja o Deus Pai. Volta lá, irmão, obrigado. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados. Quantos pecados ele perdoou? Mas nós é ignorante. Próximo. E cancelou, veja, cancelou, outra tradução diz riscou, outra tradução diz anulou, outra tradução diz apagou a escrita de dívida. Hoje não, mas antigamente se vendia e nos dava uma escrita de dívida que nós chamávamos de promissória. Hoje não tem isso mais, né? Hoje não existe promissória? Existe? Pouco, mas não como era antigamente, né? Antigamente se tinha as promissórias, uma folhinha amarela, uma escrita, o povo falava letra escrita. Ele cancelou a escrita promissória de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz. Ele quem? O Pai a removeu completamente, pregando-a na cruz. Toda a minha escrita de dívida, Ele pregou na cruz. Não abuse da cruz, não abuse do Evangelho, não abuse do que Jesus fez por você. Você não é ouro de Ofir, nem raridade. Você é um miserável, pobre, cego e nu, que sem Ele nada acontece. Você não é salvo, você não é lavado e remido, você está condenado, fadado como eu, ao fogo eterno. Não se engane com esses cantores, com essas cantoras, que pregam o Evangelho
da colcha de retalhos. O Evangelho é sofrimento, o Evangelho é choro, o Evangelho é angústia. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Não tem dessa de você derramar a lágrima e ter a resposta. A única coisa que você consegue chorando é consolo. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E tem alguém que canta que se você chorar, a sua oração, o seu choro, a sua lágrima é uma oração. Que a bênção vem. Chega dessas lives dos procrastinadores, dos encantadores, dos algoreiros, dos adivinhos, dos gnósticos. Deus mandou te falar, Deus me revela. Revela nada, irmão. Dessas profecias sem pé, sem cabeça. Essa é a verdadeira revelação. Ele removeu completamente, cravando-a na cruz, próximo. Despojando as autoridades e poderes malignos, ele despojou, pegou tudo e fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Próximo. Portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis ou pelo que bebeis, ou ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Tem gente que inverte isso aqui. O que Paulo está dizendo para eles é que vocês saíram do judaísmo. O judaísmo era movido por quê? Por festas, por comidas, por bebidas, por celebrações das luas novas e dias de sábado. Ele está falando da lei. Isso era a lei era movida por isso. Eles não podem te julgar porque vocês abandonaram a lei. Ele está falando da graça, porque vocês vivem a graça, porque vocês compreenderam a graça, que na graça, o dia da semana, o sábado não é um dia da semana, mas é uma pessoa, é descanso, e essa pessoa é Jesus de Nazaré. Que ninguém julgue vocês, mas eles pegam isso e distorcem. Não, nós temos que ter festas. A única celebração é essa da agora, a ceia do Senhor. A ceia, a comunhão. A única celebração deixada é o corpo de Cristo, a ceia. E o desprezo a ela é muito grande. O desprezo a ela é muito grande. Não estão nem aí. Passam por cima. Não tem interesse. Próximo. Esses rituais são apenas sombra do que haveriam de vir. Veja, esses rituais da lei é sombra do que havia de vir. Na verdade, a realidade, todavia, encontra-se em... Essa é a nossa realidade. A nossa realidade é Cristo Jesus. Ele não merece o seu desprezo, Ele não merece o meu. Ele não merece o seu desprezo. Um dia aqui, um dia acolá. Defina a sua vida. Defina-se. No livro de Apocalipse está aquele que se justifica, justifique-se mais ainda. Aquele que se suja, suja mais ainda. Em uma das cartas ele disse: não és frio nem quente, é morno, eu te vomito. Essa casa é a casa de quem honra o Senhor. Honra com o quê? Com voz? Com lábio? Não, irmão, com vida em Cristo. Com vida em Cristo. Com vida em Cristo. Eu queria que todos estivessem aqui ouvindo isso. Mas obrigado em Cristo Jesus porque você está ouvindo. De que lado você está? À esquerda ou à direita? Do crucificam ou do tetelestai? Porque quando você pratica tudo ao contrário, você está crucificando Ele. Não é você dizendo. Você está crucificando Ele. Quando você vive lei, quando você vive o jugo da lei, você está crucificando Ele. Mas quando você vive o tetelestai, está consumado, a dívida está paga. Você crê. Dívida paga. Crucificam ou tetelestai. Crucificam ou tetelestai. Inclina a sua cabeça.